Quanto mais se transpira, mais se emagrece. Há quem ainda acredite que o suor está relacionado com as calorias que se queimam, mas não é verdade. Saiba mais a seguir. Entretanto, não é assim. As calorias que se queimam vão mais além da transpiração, porque senão quem não sua, não iria perder nenhuma grama. Neste artigo vamos te explicar qual a resposta para a pergunta quanto mais se transpira mais se emagrece. Suor, quilos, exercícios. Analisemos, por um instante, o que acontece em uma academia ou uma sala de treinamento. Quando termina a aula, ou a rotina de exercícios, há algumas pessoas que estão ensopadas de suor ao ponto de precisar usar uma toalha e mudar de roupa para não adoecer. Outra, pelo contrário, estão secas como se não tivessem movido nenhum dedo. A primeira pessoa emagrece mais que a segunda. Essa é a crença popular, mas nem sempre o que todo mundo pensa é verdade. Para poder determinar se a maior transpiração gera maior queima de calorias, vamos analisar um pouco o que acontece com o corpo ao se fazer exercícios. Para poder se refrescar, quando a temperatura se eleva muito, o organismo tem um mecanismo chamado suor, ou transpiração. Basicamente elimina a água pelas glândulas sudoríparas localizadas na pele. Com esse líquido, reduz a temperatura. A quantidade dessas glândulas é determinada pela genética, e elas não funcionam da mesma maneira nos seres humanos. As mulheres geralmente têm mais que os homens, mas as glândulas masculinas são mais ativas, até 50% mais. A composição corporal é diferente. Eles têm mais água no corpo, além disso, a transpiração é mais ácida. Se falarmos de diferenças hormonais, elas são as que ganham a partida. As desportistas, por exemplo, começam a suar a uma temperatura maior, e desde os tecidos mais profundos. Com a mesma carga e calor, os homens transpiram mais. As mulheres, em contrapartida, contam com mais mecanismos que ajudam a dissipar o calor, sobretudo circulatório. Por isso, em uma academia é mais provável vermos os homens transpirando e as mulheres com a pele avermelhada, principalmente o rosto. Isso acontece porque os capilares sanguíneos da derme se dilatam. E, além disso, expulsam o calor para todo lado. A quantidade de transpiração também pode ser afetada pelo clima. Umidade e temperatura elevada causam mais suor. Pela intensidade do exercício, se a pessoa bebe álcool ou café, se a pessoa fuma, pelo que comeu, alimentos picantes e especiarias aumentam a temperatura corporal. Pelo peso ou quantidade de gordura acumulada, então, se suamos, emagrecemos. Está comprovado que as pessoas com sobrepeso transpiram mais que as magras. O excesso de gordura corporal aumenta a temperatura basal, porque serve como abrigo. Diante de uma situação de esforço ou movimento, o organismo faz o corpo suar para perder o calor. Isso quer dizer que ao transpirar não se queimam mais calorias. Emagrecer está mais relacionado com outros fatores, como massa muscular e gordura acumulada no tecido adiposo. É verdade que ao suar se perde peso, mas essas gramas perdidas estão compostas por água e minerais eliminados através do suor. Ou seja, você não está perdendo gordura pelas glândulas. Tudo isso que perdemos no suor ao terminarmos um exercício, recuperamos no mesmo instante que bebemos água, ou alguma bebida com sais minerais, que são vendidos no mercado. Contudo, não quer dizer que devemos deixar de nos hidratarmos antes, durante e depois de um exercício.
É importante ressaltar que suar não provoca um aumento do gasto calórico, pois, por exemplo, mesmo você transpirando mais que muitos em uma sessão de exercícios, talvez você perca menos calorias do que aquela pessoa que não eliminou nenhuma gota de suor por suas glândulas. Então, por que ao se fazer exercícios emagrecemos? O treinamento ou rotina aeróbica tem a capacidade de fazer com que baixemos de peso, mas não pela quantidade de transpiração durante a atividade. É o que se atribui então à perda de quilos. É a intensidade da atividade que se está realizando. Por exemplo, correr durante 30 minutos ajuda a queimar 300 calorias, independentemente da quantidade de suor que haja em sua camisa. Não podemos esquecer que suar é a forma que o corpo tem para manter nossa temperatura corporal estável. Essa é a função do suor, e não para fazer com que baixemos de peso e que o biquíni fique perfeito. Se fosse tão simples assim emagrecer ao se transpirar, apenas teríamos que nos sentar em uma estufa, ir a uma sauna, ou ficarmos no sol do meio-dia. Ou ainda, vestirmos uma jaqueta bem quente em pleno verão, e claro que não é assim que funciona. Com quais exercícios se pode perder gordura? Já desmitificamos a ideia de que transpirar é sinônimo de emagrecimento. Também dissemos que para baixar de peso, necessitamos escolher exercícios de alta ou moderada intensidade. Mas, certamente você quer saber quais são esses exercícios, então preste atenção. Exercícios aeróbicos: andar rápido, trotar, esquiar, nadar, andar de bicicleta, dançar, lutar, boxe, praticar artes marciais,